E de volta aqui ao estúdio, nosso último bloco com as perguntas para o Marcelo Martins, que fala sobre trabalho e previdência. Marcelo, muitas perguntas que chegam aqui, esse assunto rende sempre. Olha só, o Christian Valauer, de Joinville, Santa Catarina, diz o seguinte: meus amigos disseram que no dia do meu aniversário eu posso faltar ao trabalho sem nenhum ônus. Não achei nada disso na internet. É verdade? Posso faltar? É mentira, Christian. Você, como eu disse, a questão do poder pode, mas você vai ser descontado certamente, né? Eu gostaria de poder faltar no dia do meu aniversário também, que é no dia do advogado, mas eu não posso. Se eu faltar, eu posso sofrer sanções ali. Então não pode, não existe esse bônus, esse prêmio na lei, tá bom? E confesso para você que eu não conheço nenhuma convenção coletiva em nenhuma das categorias que eu já vi que contemple esse tipo de abono para falta. Se o patrão quiser te dar, ok, maravilha, mas não tem garantia legal nenhuma não, tá bom? A Lúcia Valtena, de Belo Horizonte, em Minas, diz que a empresa mudou a data de pagamento. Era sempre dia 5, agora vai para o dia 10 de cada mês. Só que ela diz que já tem compromissos agendados e com o pagamento vindo dia 10, ela vai ter dificuldades para arcar com as contas dela. Podem mudar a data de pagamento assim? Na verdade, o pagamento tem que ser feito até o 5º dia útil de cada mês. Quando passa disso, a empresa está sujeita a sofrer uma sanção pelo Ministério do Trabalho, uma multa. Eu teria que entender qual a razão da empresa ter mudado o fluxo de caixa. É uma situação temporária, pontual, 1 mês, 2, ou é permanente? Então, toda essa situação, na pior das hipóteses, o que a gente orienta? Por óbvio, você precisa do emprego, tenta remanejar esses seus ajustes financeiros, né? Agora, poder não pode, a empresa está sujeita sim a uma sanção administrativa, sofreu uma multa pelo Ministério do Trabalho. O Matheus Lima, de Cuiabá, é vendedor e ele recebeu um pagamento de um cliente com um cheque que depois se mostrou sem fundo. Ele pode ter o salário descontado por conta disso? Matheus, isso é um problema clássico de vendedor, de comissionista, né? Quando há uma glosa, quando há um retorno de cheque, um protesto, etc., os empregadores, eles descontam aquele valor. Não pode. Você fez a venda, você recebe pela venda, você não recebe pelo resultado, né? É do empregador o ônus do negócio, assim está descrito na CLT. Você não pode ser penalizado. Alguns empregadores, Hélio, chegam ao cúmulo de falar o seguinte para o próprio empregado promover a ação de execução para recuperar aquele cheque para depois ser pago por aquilo. Isso é um absurdo, não pode, você tem o direito de receber, porque você recebe pela venda. O resultado da venda é o ônus da empresa. A pergunta do Anderson Carneiro, de Goiás. Ele disse que a empresa está numa correria enorme por causa de uma grande entrega. Aí ele fala assim, eles não precisariam estar nessa correria se não tivessem demitido vários funcionários nos últimos anos. Só que agora o problema é que querem que a gente, que ainda está aqui, trabalhe em todos os feriados ao longo deste ano. Ele diz, eles vão pagar direitinho, vão pagar o dobro, conforme diz a lei. Mas eu gosto de aproveitar os feriados com a minha família, até porque eu já trabalho normalmente aos fins de semana. A empresa pode me obrigar a trabalhar no feriado? Não, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser em função de lei. Você não é obrigado a ir. Mas se você não for, alguém vai no seu lugar. É aquela situação. Quem não é visto não é lembrado. Então, fica mais uma dica, né? Se você não é visto, você não é lembrado. Num esforço conjunto, numa época de crise em que as empresas continuam demitindo, talvez seja mais interessante você estar nesse esforço conjunto para que a empresa continue produzindo e não tenha que demitir mais funcionários. E num momento de demissão, ele vai demitir justamente aquele que não é visto ou aquele que, de acordo com o olhar da empresa, não estou me referindo a você, por óbvio, aquele que no olhar da empresa não é colaborativo. E olha, você falava agora há pouco sobre a gestação, e a Mariana Cristina, de Capim Grosso, na Bahia, foi demitida, só que 3 dias depois da demissão, ela descobriu que estava grávida. E aí? Parabéns, Mariana. Você tem que comunicar ao empregador, porque se você não sabia e ele não sabia, então até agora não houve nenhuma quebra de lei, nenhum ilícito. Você tem que comunicar ao empregador, porque você deve estar no prazo de aviso prévio, falar, olha, surpresa, né? Estou grávida, e a empresa
Se fizer o correto, ela vai cancelar a demissão e vai readmitir você aos seus quadros, tá bom? Mesmo que já tenha passado do período do aviso prévio, Não, por não. exemplo. Se passou o aviso... Veja, se ela estava grávida durante o aviso prévio, ok, está garantido. Agora, se ela descobriu a gravidez depois do término do aviso prévio, não tem estabilidade. Porque ela diz aqui 3 dias depois, então não sei, quem sabe tem sido uma demissão se for sumária, sem aviso prévio. Sim, mas se foi uma demissão onde ela já cumpriu o aviso prévio, terminou o aviso prévio, ela descobriu que estava grávida dentro do aviso prévio, ela está protegida. Ok. Agora, se a concepção aconteceu após o término do aviso prévio, aí, né, resultado do ócio produtivo. Não tem o que fazer. A Lourdes, de Limeira, em São Paulo, era a única funcionária de uma microempresa. Aí ela disse que o patrão faleceu. A pergunta dela é que direitos eu tenho, ou eu não tenho direito nenhum, já que ele faleceu? Pelo contrário, você tem todos os direitos de qualquer empresa. Com o falecimento do MEI, né, do único patrão que você tinha, existe um espólio. Normalmente vai ser aberto um inventário e os herdeiros naturais e necessários, eles vão ser habilitados para dizer o que vão fazer com aquela empresa. Se vão encerrar, se vão continuar, etc. Mas a responsabilidade dos herdeiros, né, do inventariante do espólio que vai se abrir com o falecimento desse empreendedor, desse empresário, eles vão ter que arcar, inclusive, com a sua rescisão de contrato, caso não queiram mais, caso queiram encerrar a empresa, ou renovar o contrato, dizendo que agora a MEI vai mudar de nome, enfim, ou vai se tornar uma limitada, uma série de situações, mas isso não retira direito nenhum.